Os principais movimentos sociais organizados do país estão mobilizados para o ato que será realizado na sexta-feira, dia 13 de março, em 23 capitais brasileiras. As bandeiras são a defesa da Petrobras, dos direitos dos trabalhadores, da democracia e pela reforma política. Olha, o ato de sexta-feira é um ato que está sendo convocado por diversas organizações do campo da esquerda mais consequente, né? É um ato que vai ocorrer em todas as capitais do país e nas cidades médias, né? Então a gente está esperando em São Paulo, por exemplo, cerca de 50 mil pessoas, dentre sindicatos, movimentos sociais, movimentos de juventude, estudantes, organizações de mulheres. Vai ser um ato grande, um ato importante, um ato bastante expressivo, né, para a conjuntura atual. O ato de sexta-feira ele é muito importante para o movimento de mulheres em geral, porque nós estamos vivendo uma onda absurdamente conservadora, onde a exploração do capital ela avança sobre as mulheres, né? Toda vez que você tem um corte, uma ameaça de corte de direitos, é sobre as mulheres que recai o trabalho. Então, você vai ter menos hospitais, são as mulheres que vão ter que deixar de trabalhar fora ou de estudar para cuidar de pessoas que necessitam de cuidados em casa. Quando existe uma crise de água, né, não diminui a água para o agronegócio, mas diminui na casa das mulheres que vai ter que lavar roupa carregando baldes, que vai ter que se virar buscando água para fazer comida. Então, é um momento em que as mulheres se manifestar é fundamental para que não recaia sobre nós o peso de uma crise do capital. Os grandes avanços para a classe trabalhadora só se deram quando a gente fez duas coisas, né? A gente ocupou as ruas, que é o que nós vamos fazer amanhã, e outra quando houve unidade da classe trabalhadora em torno das bandeiras. Quando a gente se dividiu, nós nunca conquistamos nada. Então, essa mobilização é importante que as centrais sindicais estejam lá, que estejam os estudantes, que estejam os sem terra, o movimento de moradia, enfim, a classe trabalhadora. Quer dizer, o Brasil é nossa casa, é nosso país, né? A gente quer uma vida digna para todo mundo. Então, a nossa unidade é muito importante nesse momento. Quer dizer, quem ajudou a construir a democracia brasileira tem a responsabilidade de estar lá amanhã. E nós somos classe trabalhadora, o que nos une é a classe trabalhadora, a vontade de construir um país melhor, com educação melhor, com saúde melhor, com transporte melhor. Então, é muito importante que todo mundo esteja lá. Em São Paulo, o ato começa na Avenida Paulista, em frente ao prédio da Petrobras. A concentração será a partir das 15 horas. As entidades organizadoras solicitaram atenção especial ao secretário de Segurança Pública de São Paulo, Alexandre de Moraes. A intenção é garantir a máxima segurança aos participantes do evento. Acompanhe agora a análise do nosso comentarista político Paulo Vanucchi sobre o que as manifestações representam e o que podem trazer como consequência. Amanhã, sexta-feira, é o dia de manifestação na Avenida Paulista, em vários lugares do Brasil, de um conjunto de movimentos, em primeiro lugar a CUT, a União Nacional dos Estudantes, outras centrais sindicais, o MST, Central de Movimentos Populares, muitos outros segmentos se reunirão a uma grande assembleia dos professores paulistas, a POESP, em luta contra os salários arrochados do governador Geraldo Alckmin, e essa manifestação junta vários aspectos. Em primeiro lugar, a defesa da democracia, porque vivemos um momento em que pessoas abertamente vão às ruas tentando anular o resultado das eleições democráticas de outubro, com a palavra de ordem de impeachment. Alguns chegam ao absurdo de propor o retorno a uma ditadura militar, a mesma ditadura que durante 21 anos mergulhou o nosso país num regime de trevas, de repressão, de censura, de violência, de cerceamento de todas as liberdades, mortes, desaparecimentos. Haverá pessoas também e movimentos que exigirão o respeito à vontade das urnas, mas nem de longe o ato poderá ser considerado um ato de apoio ao governo Dilma. Pelo contrário, é um ato de independência dos movimentos que não se arrependem de terem votado em Dilma, para evitar o retrocesso de forças de direita no poder, forças antipopulares e até antidemocráticas, mas são forças independentes que exigem a revogação de medidas, de decisões que afetam direitos dos trabalhadores. E se há um ajuste econômico a ser feito, é inaceitável que esse ajuste se concentre exatamente na costa dos mais vulneráveis. Até agora as medidas apontam nessa direção. Por que não incluir, por exemplo, alguma coisa
de imposto sobre grandes fortunas, limitação dos lucros dos bancos, ampliação do imposto de renda dos bancos, que permitiriam economias muito superiores a essas que resultam de mexidas no seguro-desemprego, no seguro-defeso dos pescadores e muitos casos assim. No domingo, por sua vez, em várias capitais do Brasil, outras cidades polos, sobretudo em São Paulo, também se espera uma grande manifestação. A manifestação de domingo, ela é uma manifestação anti-Dilma e ela junta diferentes segmentos. Lá na extrema-direita, pequenos grupos, grupelhos, que levantarão propostas de retorno a uma ditadura. A nossa bandeira jamais será vermelha, ainda com o fantasma da Guerra Fria, perigo do comunismo. Dilma, Lula, o PT, a CUT representariam o comunismo. Outros segmentos não chegam a esse exagero, mas estarão na mesma trilha antidemocrática, golpista, de desacatar a vontade da maioria do povo nas urnas recentes de outubro, eleições justas, limpas, que não foram rigorosamente contestadas por ninguém. Haverá pessoas como o PSDB, que tenta liderar tudo isso, que não apoia o impeachment e dizem por enquanto, mas tem todo o interesse e toda a estrutura partidária está colocada, mobilizada para levar a gente a esse protesto de domingo. E por último, haverá também milhares de pessoas que não estão num dos outros segmentos, mas estão descontentes com problemas da economia atual, com problemas de inflação, com problemas inclusive das medidas econômicas de ajuste recentes. De qualquer maneira, temos a festejar um país em que há manifestações livres, mesmo essa absurda manifestação de quem propõe um regime que vai acabar com todas as manifestações. O mais importante é que, de um lado e de outro, todos cuidem de garantir manifestações pacíficas, sem violência, sem agressões, sem sangue, sem mortes, sem tiros, que a polícia saiba exercer o seu papel sem agredir e cada parte respeitar a outra parte, porque a democracia é o regime que consagra o dissenso, a discordância como legítimos, sempre nos respeitando mutuamente.